Começa agora mais um Santo Flow Vocação. Estou gostando de ver, já está virando aqui o nosso cenário do Santo Flow, a Basílica de São Miguel Arcanjo. E eu estou aproveitando hoje a presença ilustre, vocês já conhecem do Santo Flow, o padre Iágaro Domingos, ele que está aqui durante a festa de São Miguel, atendendo às confissões, atendendo ao povo de Deus, celebrando aqui conosco. E neste Santo Flow Vocação nós vamos conhecer como que Deus trabalhou na vida de um jovem, de um adulto, que era dono de um motel, e a vocação sacerdotal foi percebida por ele e também foi dada a resposta. E hoje é um sacerdote exorcista que tem feito um trabalho maravilhoso de um apostolado na missão, na evangelização, nas redes sociais. E hoje o Santo Flow Vocação é muito especial e nós estamos aqui diretamente da nossa Basílica de São Miguel Arcanjo, que está virando o nosso cenário algumas vezes aqui, aproveitando aí essas presenças ilustres. Padre Iágaro, seja bem-vindo, sua bênção, mais uma vez, né? Já é a terceira vez, porque a primeira vez que nós entramos com o padre não deu certo. Foi coisa do cão. Acabou, deu errado a gravação. Aí ele muito solícito, que ele é muito paciente, né? Gravamos de novo e agora estamos no Santo Flow Vocação para a gente bater um papo sobre tudo isso. Seja bem-vindo, padre, sua bênção. Deus abençoe Guto, Deus abençoe você que acompanha todo esse trabalho do Guto, e alegria estar aqui novamente, de modo especial, neste tempo de graça que Deus concede, esse período das festividades de São Miguel Arcanjo, e estar aqui na Basílica Santuário de São Miguel, na nossa vida, Guto, nada é coincidência, tudo é providência. Quando você perguntou se eu não conseguia algum padre para poder estar ajudando aqui, eu até procurei e não encontrei. Mas, na verdade, Deus queria que eu estivesse aqui. Né? E por Deus querer que eu estivesse aqui, aqui estou. Que maravilha. E o senhor não conhecia São Miguel? Não conhecia, e a Basílica, então, e o Padre Márcio, a experiência está sendo boa, né? Está sendo ótimo. Não conhecia a cidade de São Miguel Arcanjo, não conhecia a Basílica, e o Padre Márcio eu conheci só de vista. No ano passado eu tive a graça de estar com ele na Canção Nova, e esses dias de convivência, como é importante a fraternidade sacerdotal. Só para o pessoal ficar situado, o senhor sacerdote não diocesano, mas de uma instituição religiosa. Sim, sou de uma comunidade nova, né? Comunidade que forma padres, irmãos, irmãs, casais, missionários, leigos, missionários consagrados, na cidade de Mococa, comunidade missionária Providência Santíssima. Sou padre da comunidade, formado no Instituto Filosófico Teológico da comunidade, mas somos de direito diocesano. Então, sou diocesano porque o bispo da diocese nos ordena e acolhe a comunidade. Mas toda a nossa formação é própria do nosso carisma, da nossa casa. É uma comunidade que, graças a Deus, tem muitos padres, né? Muitos. Ordenados desde o início da comunidade, há 38 anos atrás, até hoje, nós temos mais de 94 padres ordenados. Muita coisa. Muita. Irmãs, então? Bastante irmãs. Eu acredito que nós devemos ter em torno, se cada missão que a gente assume tem no mínimo 2 irmãs, então a gente tem aí mais de 100 e poucas irmãs. Mas tem muita missão, inclusive missão fora do Brasil. Né? Fora do Brasil. Nós temos casas de missão no Canadá, na Itália, na França, na Bélgica e em Londres, na Inglaterra. Olha, 5 países. Coisa. Gente, hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar no Santo Flow Vocação com um padre que é padre numa comunidade nova, que é de direito diocesano. Nós já conversamos aqui com o padre Carlos, que era do Verbo Encarnado. Então aqui a gente consegue perceber a diferença. E nós queremos lembrar que toda essa série Vocação é uma série providenciada, pensada pela arte sacra.
é realmente uma parceria muito especial que nós temos com uma arte sacro que ama as vocações, quer fomentar vocações, e todas as nossas conversas aqui no nosso Santo Flow Vocação, a intenção é essa: falar sobre a importância de um bom discernimento vocacional, de como dar a resposta a Deus, e nós estamos fazendo isso aqui. Agora, padre, no caso do senhor foi uma história bem diferente, né? Pode-se falar que talvez uma vocação tardia, mais ou menos, né? Nem tanto, né? O senhor entrou no seminário já na comunidade com que idade? Eu entrei jovem, com 33 anos. Jovem. Do ponto de vista da normalidade, é conhecida como uma vocação um pouco tardia, talvez, né? Mas é porque também todo o processo de conversão e de encontro com Deus, o pessoal deve estar muito curioso, mas já ouviu também, alguns já ouviram no Santo Flow, mas tem toda a história de que o senhor, a família tinha um empreendimento, como o senhor chama, né? Sim. Um empreendimento. O estabelecimento comercial da minha família. Estabelecimento comercial da família do senhor, que era um motel. Né? E isso deixou realmente muitas marcas na vida do senhor. O senhor foi crescendo. A partir de que idade que o senhor já trabalhava no estabelecimento comercial? Dos 12 anos, nós começamos a construí-lo. Eu, a minha mãe e o meu pai de criação, meu padrasto, desde os 12. Eu trabalhei dos 12 aos 26. Olha, muito tempo. Né? Muito tempo. Muito tempo. Então, durante todo esse período, existia alguma aproximação na igreja ou era só uma fagulha? O senhor participava de uma missa? Como que era? Participação na igreja, comecei a participar assim, ativamente, não num processo de conversão, Guto, mas eventualmente na igreja, quando eu tinha uns 18, 19 anos, em virtude de um acidente de carro que eu sofri. Uma amiga da minha mãe, que era da igreja, soube do acidente, que eu quase morri, fez uma promessa para que eu pagasse a promessa, ir na chegada do retiro de jovens do filho dela, né? Isso aí eu contei tudo no Santo Flow. Isso. E a partir dali eu comecei a participar das missas. Mas não um processo de conversão, de mudança. Primeiro porque o próprio ambiente que eu vivia não era favorável a participar da igreja. Hoje, como sacerdote exorcista, tem toda um caminho de reflexão e pensar que logo no início ali na adolescência, na juventude, me parece que o senhor foi ali preparado para assumir algo que não tinha muito a ver com a religião católica, né? Sim. Hoje eu consigo fazer essa reflexão e também entender, né, o porquê que Deus permitiu que eu nascesse numa família, pela linha materna, praticante de outras religiões, né? Lembrar, só recordar, né, que a minha avó era mãe de santo, tinha terreiro de Umbanda, Quimbanda e outras bandas, que ela me criou e me ensinou tudo daquela religião para que eu fosse sucessor dela naquela religião. E hoje, fazendo essa leitura, né, de tudo que eu vivi, como você bem falou, Deus me preparou já para isso mesmo, né? Para assumir e viver hoje aquilo que Ele me confiou. Ser sacerdote exorcista, Guto, não é honra, não é mérito, né? Não é porque eu tenha condições humanas para ser isso, não. Mas, na verdade, Deus concede essa graça porque sabe que, diante de tudo aquilo que eu vivi, eu vou conseguir, com a graça dele, com aquilo que eu experimentei, auxiliar as pessoas na vida humana e espiritual. O sacerdote exorcista, de uma forma direta, não é que é um padre nível 2, né? Não é um Pokémon que evoluiu, não. Né, e tudo, né? Mas é um decreto dado pelo bispo para os atendimentos de situações que sejam necessárias, que seja ali uma necessidade de um exorcismo, né? Então é um mandato dado pelo bispo diocesano. Pelo bispo. Não é um dom especial. Muitas vezes
desculpa falar, mas é verdade, muitos padres, pelo menos nos cursos de exorcismo que eu fiz, que foram uns 4, 5, todos os conferencistas diziam: o exorcismo não é dom nem carisma. Você pode ter o dom de rezar por cura e libertação, ter o dom de... Já pode ter uma inclinação. Pode ter uma inclinação, mas o exorcismo, por excelência, é o mandato do bispo. O bispo confere a você aquele mandato, te institui sacerdote exorcista daquela diocese, e ali você torna-se sacerdote exorcista daquela diocese. Do ponto de vista do que é comum, a maioria das vezes o padre já tem uma certa inclinação ali, né? Já procura, né? Já procura. Quem tem uma tendência a trabalhar com essa realidade espiritual... Já procura e também é muito procurado. Já procura e é procurado. Para isso, né? O senhor já tem um trabalho nas redes sociais e já é voltado também a essa questão de cura e libertação, de orar, rezar pelas pessoas e tudo, e acaba sendo uma confirmação, né? O mandato do bispo, o senhor como exorcista. Mas a partir de qual idade que o senhor começa realmente a pensar a possibilidade de ser padre? O estabelecimento comercial ainda existia, né? Sim, o estabelecimento comercial ainda existia. Não é fácil destruir o mal. É verdade, é verdade. Não é fácil destruir o mal. E isso eu falo com tranquilidade. Mais para frente a gente vai entender isso, mas... Eu trabalhei no estabelecimento da família até os 26 anos. Saí do estabelecimento e fui fazer faculdade de Direito. Então, ao longo do curso de Direito, eu já estava caminhando na igreja por causa do acidente de carro que eu fiz. Eu participava do movimento de Emaús, da Arquidiocese de Porto Alegre. Ia à missa aos domingos, por causa das meninas. Comecei a participar mais ativamente. Conheci uma comunidade Aliança em Porto Alegre, que ainda existe hoje, comunidade Paz e Mel. E lá, conhecendo essa comunidade, comecei a participar de grupo de oração. E numa caminhada normal, como qualquer pessoa. Se alguém me perguntar o que aconteceu assim de extraordinário, nada foi extraordinário. Porque a graça de Deus, ela se dá no ordinário, né? O extraordinário é milagre. E se deu no ordinário. Indo na missa, no grupo de oração, entrei para a faculdade. O meu sonho era ser delegado de polícia. Porque eu sou muito dócil. O padre já gostava de confusão, né? Eu queria ser delegado de polícia. Só uma dúvida, pode continuar gravando, mas vai ter uma oração meio-dia, né, aqui na igreja? Geralmente é um terço? Ah, tá. Não, só para saber mesmo. Tá bom. Porque aqui eu já... Ah, beleza, não tem problema. Você já gostava de procurar confusão, né? Já gostava. Aí eu entrei na faculdade de Direito, que o meu padrasto dizia: pelo teu temperamento, você tem que ser delegado. Então eu saí. Daí vocês tiram um pouco o temperamento do Padre Ágano, Muito dócil. Muito dócil. Aí eu saí do estabelecimento e entrei na faculdade de Direito. Na minha cabeça, ser delegado. Conforme foi passando os anos no curso, apresentando seminário, apresentando trabalho para o grupo, para a escola, eu falei: nossa, eu não sou um expert, porque eu sou dedicado. Eu falei: olha, se eu dominar bem o conteúdo, eu seria um bom professor. Então eu tirei da cabeça de ser delegado e comecei a cogitar ser professor universitário, dar aula em faculdade. Porque eu via que eu tinha facilidade na comunicação de transmitir o que eu queria e convenci as pessoas sobre aquilo. Eu falei: não, eu vou ser professor. Durante todo o curso, mudei o foco, ser professor. Só que, simultaneamente, eu comecei a também crescer nas realidades espirituais. Então, no grupo de oração, eu comecei a participar do Ministério de Música. Embora não seja um cantor profissional, eu arranho um pouquinho. Comecei a fazer parte do Ministério de Pregação, fazer pregações. Eu gritava muito mais que antes, que hoje, viu? Eu era terrível, eu gritava demais. Depois comecei a participar do Ministério de Intercessão, participando de todos os ministérios possíveis. E muitas pessoas diziam: não, você só pode participar de um. E aí eu dizia: mas o que eu posso fazer
se Deus me concedeu todos os dons possíveis e imagináveis. Além de ter um temperamento muito dócil, é muito humilde. Muito humilde. Eu lembro como se fosse hoje, o povo ficava doido. Porque dizia, tem que escolher, ou é a música, ou é a pregação, ou é a intercessão. E na minha cabeça era assim, bom, eu gosto de todos, e todos me realizam. E eu posso fazer todos, por que eu tenho que ficar só num? Hoje, enquanto padre, eu utilizo a todos. intercessão, a música, a pregação, Todos. tudo. Né? Então, O senhor tinha razão. é você que está dizendo. Humildemente eu aceito. Que maravilha. Ai. Então ali, como advogado, chegou a advogar, fez algum júri? Não, Sim. chegou a fazer? Não. Eu terminei o curso de Direito, e aqui que está a grande diferença. Durante toda a faculdade de Direito, Guto, a minha vocação, ela foi sendo forjada na Eucaristia. Olha. Por quê? Com essa caminhada de participar de grupo de oração, do movimento de jovens e ter o contato com a renovação carismática, eu comecei, durante a faculdade, os 5 anos, eu ia à missa diária, todos os dias. Todos os dias eu ia na missa na igreja São José, na Avenida Alberto Bens, ao 12h10, ainda hoje existe essa missa. Eu saía da faculdade, que eu estudava de manhã, ao meio-dia ia à missa, à tarde eu ia para o escritório, para o estágio. Olha. Durante os 5 anos. Então, aqui que eu fui percebendo que Deus me chamava para algo que não era desse mundo. Porque quando eu ia à missa, Guto, normalmente, o que as pessoas fazem? Fica envolvida com a Eucaristia, com o canto. Eu não, eu ficava olhando o padre. Eu olhava e dizia, se eu fosse padre, eu não ia fazer isso. Isso aí não é legal. Se eu fosse padre, eu ia falar, isso aqui é interessante, eu faria isso. Então eu ficava analisando a postura do padre, o gesto do padre, o que o padre fazia, que não fazia, deixava de fazer. A pregação, essa pregação é boa, desse jeito aí eu gosto. Essa pregação aí me dá sono, não, desse jeito eu não quero fazer. Durante 5 anos. Na verdade, a minha vocação, ela despertou durante o curso de Direito. Olha. A ponto de quando, na véspera da formatura, eu cheguei em casa, lembro como se fosse hoje, meu pai biológico já tinha falecido, o meu pai de criação também, era eu, a minha mãe e a minha irmã. Sim. Cheguei em casa, de uma das noites que não tinha alguma atividade na igreja, conversei com a mãe, já nas vésperas da formatura, falei para ela, mãe, a formatura está aí, amanhã eu me formo, só que não é isso que eu quero para mim. E aí ela ficou me olhando. Porque a minha mãe é uma relação muito como Jesus e Maria. Uhum. Não era muito diálogo, muito a presença. Eu falei para ela, eu quero ser padre. Não quero ser advogado. Ela ficou quieta. Isso também está no flow. Tá lá. A minha irmã olhou para mim e disse, por que foi estudar então? Você vai ser padre, por que foi fazer faculdade de Direito? E aí a minha mãe, na sua sabedoria e simplicidade, disse, padre não precisa ser burro. E com essa fala eu vi que, por mais que ela não tenha dito nada... Disse tudo. Ela disse tudo. Também porque ela sabia de onde eu saí. E tanto ela rezou para que eu pudesse mudar de vida, né, Guto? Sair do fundo do poço. E me alegrou aquela resposta. A partir dali, o que eu fiz? Corri para o seminário? Não. Porque aí na minha cabeça voltou um filme. Bom, eu me formei, agora que eu tenho condições de ajudar a minha família nas questões Sim. que precisavam ser resolvidas, eu iria para o seminário? Então não fui. Eu falei para Deus assim, eu escutei o chamado, mas ainda eu não vou. Eu vou resolver o que eu tenho que resolver. Então eu prestei o OAB, passei na prova do OAB, trabalhei num escritório uns 2, 3 anos ainda. Escritório maravilhoso. O dono do escritório, na verdade, era um grande amigo, que até hoje ele faz o papel que eu falo do advogado do diabo, que toda vez que eu vou em casa, vou visitar a família, eu passo no escritório para vê-lo, conhecê-lo. E ele fala, teu lugar está aqui, teu lugar está aqui. Sempre.
Porque quando eu comecei a trabalhar no escritório dele como estagiário, era só eu, ele e uma outra advogada amiga. Sim. A amiga saiu, ficou eu e ele. Então, na verdade, eu era o braço direito dele. Sim. Porque ele estudava, fazia mestrado, escrevia livro, e, na verdade, quem que levava o escritório? Eu levava o escritório. Então, quando eu falei para ele que eu ia para o seminário, eu relembrei, que quando eu entrei como estagiário, eu cheguei e falei para ele, olha, eu preciso do trabalho agora. Mas eu vou ser padre. Mas eu vim aqui só passar uma chuva, eu vou ser padre. E foi o que aconteceu. Né? Quando eu falei para ele que eu tinha visto já o lugar, que eu ia, no outro ano, ir para o seminário, ele ofereceu a metade do escritório. Eu entraria só com o trabalho, que é o que eu já oferecia, e seria sócio de um escritório jovem, mas muito próspero. Né? Mas Deus chamou primeiro. Né? Deus chamou primeiro. Que coisa, hein? Gente, quando a gente olha assim, um testemunho como o do Padre Ágaro, não é? A gente começa a entender as engrenagens do caminho vocacional, né? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem os seus escritórios para deixar, cada um tem o seu caminho para entender a vocação, e aqui já acendeu um sinal muito importante, que é a importância de estar perto de nosso Senhor para que tanto o chamado como a resposta ela possa ser realmente efetiva, possam ser efetivos. A busca da Eucaristia, por exemplo, o padre ia para a missa todos os dias, mesmo fazendo a faculdade de Direito, e ali já ia observando o padre, e ali a vocação foi sendo lapidada, foi sendo forjada. Né? Então, não existe possibilidade de discernimento vocacional longe de Nosso Senhor, longe de Deus, longe das coisas de Deus. Não, se ele quiser, ele mande uma chuva com o meu nome, né? Mande que as gotas façam no chão o meu nome como padre. Não, existe todo um caminho, né? Existe também toda a possibilidade de decisão, que ali o senhor poderia muito bem ter se acomodado, ter metade do escritório de advocacia nas mãos, né? Que lá no estabelecimento comercial já tinha uma possibilidade financeira boa, mas ainda ali no escritório como advogado, ainda talvez um caminho até melhor. E foi para o seminário. Quando o senhor entrou na vida seminarística, em algum momento o senhor chegou assim diante do nosso Senhor e disse, rapaz, aquele escritório... Ou realmente o senhor entrou decidido de ir até o fim? Guto, só voltando um pouquinho a respeito do que você falou, é que longe de Deus não tem discernimento, e é verdade. Tanto é porque eu entrei para o seminário com 33, que para muitos, vocação tardia. E eu sempre ressalto que não existe vocação tardia. Existe resposta tardia. Eu respondi tarde, mas aquilo que o profeta Jeremias nos fala, que Deus me chamou desde o ventre materno, mostra que a vocação Deus já dá lá no ventre da mãe, Deus já escolheu a pessoa para alguma realidade vocacional que a pessoa vai ser. Nós somos livres para dizer sim ou não. Então Deus me chamou desde que eu nasci. Só que longe de Deus eu só pude responder aos 33. Por quê? Porque eu participava de uma religião que não era uma religião cristã católica. Eu trabalhava num ambiente que não era um ambiente cristão, com valores humanos e cristãos. Então, longe de Deus, eu não percebia. Não, daqui é a primeira coisa. Então, quando eu percebi, eu me aproximei de Deus e comecei a olhar não para aquilo que eu queria, mas para aquilo que Deus me chamava a viver. Deus chama sim, a resposta é de cada um. Eu vejo, Guto, que o que fez eu ir para o seminário não foi a certeza. Não foi a certeza. Na verdade, foram as dúvidas. Eu sentia algo diferente. Na igreja eu sinto algo diferente. Quando eu vejo um padre, eu sinto algo diferente. Eu tinha uma inquietação no meu coração. Foi a inquietação, a dúvida que fez com que eu me decidisse a fazer a experiência, né? Deixar tudo, ir para a comunidade Providência Santíssima, porque eu não fui para um seminário normal, fui para o seminário da comunidade, fazer a experiência. Porque o meu coração é assim, eu estou inquieto. Eu estou inquieto. Não tenho paz, porque eu não tinha paz. O direito me realizava.
me realizava, eu gostava Sim. daquilo, mas me faltava algo, tinha algo em mim que faltava. O que aconteceu? Eu falei, eu vou fazer a experiência. Se for, bom, graças a Deus, era isso. Se não for, graças a Deus ainda mais, porque aí eu volto para minha vida, aí eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ter esposa, e aí eu vou para a galera e tá tudo certo. Mas eu não podia ficar naquela dúvida, Guto. A dúvida que me consumia e fez com que eu fosse fazer a experiência, né, fazer a experiência. E aí entrou no seminário. Entrei no seminário com essa realidade, carregando um fardo. Qual fardo? Da idade. Sim. Porque muitas pessoas... Era quase idoso, né? Da brincadeira. Verdade, Você me respeita, 32 rapaz. anos, verdade. Ô, Guto, por que carregando um fardo da idade? Porque eram garotos, né? E tinha que conviver e tudo. Tudo isso, mas não só isso. Com 33, na cabeça dos formadores, é assim. Você já tem que estar produzindo. Com 33 anos, você já tem que estar produzindo alguma coisa na vida. Uhum. E eu, não. Eu ia começar um processo de desconstrução. Porque eu não entrei ingênuo, eu não entrei puro, eu não entrei Sim. com a facilidade de ser moldado. Isso. Eu fui moldado, como diz Eclesiástico, no cadinho. Já tinha uma vida, já tinha uma vivência, advogado. Verdades tudo prontas. Então, uma desconstrução total. Você falou, você pensou em alguma vez no escritório? Durante os 4 primeiros anos do seminário, todas as noites, eu pensava em ir embora. 4 anos? 4 anos. Eu pensei durante 4 anos, todos os dias, em voltar para casa. Não por causa que eu não tinha um chamado. Eu já descobri que eu tinha um chamado. Sim. Já tinha descoberto. Deus me chamou para ir para casa, não para voltar para casa da minha família, não para voltar para o escritório ou para o estabelecimento comercial. Não, eu vou para casa e vou entrar no seminário da diocese. Algo que eu não queria. Entendi. Por quê? Porque ali naquela modalidade de vida e formação era muito exigente. E o que nos impede muitas vezes de seguir o chamado de Deus é a exigência. É querer segui-lo sem fazer aquilo que ele mesmo diz. Se você quer me seguir, renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz cada dia, sua cruz cada dia, sua cruz cada dia, e me siga. Então, todo dia eu pensava, não, isso aqui não, porque isso aqui não dá, porque aquilo lá também não dá, que isso aqui não está certo. Na verdade, foram as minhas verdades que faziam com que eu olhasse à minha volta e dissesse, não, isso aqui não está certo, aquilo lá não está certo, aquilo lá não está certo, não está certo, não está certo. Quem estava certo? Eu que era o certo. Então, não posso ficar aqui. 4 anos. 4 anos. Deus desconstruiu tudo isso. Eu imagino, se o senhor já é dócil, quando entrou no seminário, eu acho que era mais dócil ainda, né? Guto, eu lembro, os meus formadores eram um irmão, uma irmã e um padre. A minha sorte é que eles eram maravilhosos. Hoje ele é padre José Flávio. Espero que ele chegue até ele. O irmão é padre. Ele é padre hoje. Certo. O padre José Flávio. Na época ele era irmão. Espero que chegue até ele esse pote. Sim. A irmã Amália, que ainda é irmã, hoje ela mora na cidade de Ribeirão Preto. E esses 2 formadores me ajudaram muito a ser hoje que eu sou. Porque se fossem outros, assim, semelhantes a mim, eu não estava mais lá. Tinha me mandado embora, porque o que nem eu falo, eu apertava os formadores sem abraçar. Né? Porque diante da formação que eu tinha, da facilidade que eu tinha de conceituar as coisas, assim, identificar aquilo que está de acordo e não está, passaram maus bocados comigo. Me comeram miúdo. Eu imagino, viu? Agora, e todo o processo, na Providência Santíssima, quantos anos para se tornar sacerdote? Nós temos o primeiro ano de conhecer o carisma, dependendo do grau escolar que você chega, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia, aí já dá 8. E 1 ano que você para, em qualquer estágio da formação, você para ir fazer a experiência
pastoral na missão. Ah, Nós não vamos toda semana para uma paróquia. Não, você para um ano no pra ir mínimo lá. e vai para algum lugar do mundo. No meu caso, foram 2 anos. e Então, 12 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos de formação. Eu entrei com 33 anos, no ano de 2006. Ordenei padre com 43 anos. Não ri, no ano de 2016. Tô rindo. Tão bonito Com já, ordenar com 43 cabelo anos. branco, que maravilha, né? Brincadeira! Falei que não era para rir. Não, de forma alguma. Mas eu digo, Guto, sabe quando você tem a consciência que 10 anos de formação é pouco Sim. para desconstruir tudo aquilo que eu adquiri ao longo de 33? Sim. Porque assim, as coisas boas, a gente leva uma vida para construir. Num segundo são destruídas. Verdade. As coisas boas, você leva uma vida para destruir e não consegue. Tudo aquilo que eu vivi lá está aqui ainda. Com certeza. É uma luta todo dia. Com certeza. Todo dia. E como que o senhor administrava o tempo de seminário, o tempo de formação? Foi necessário se afastar, tipo, de amigos antigos, de pessoas? Porque por mais que o senhor já estivesse na igreja, nossa, o Iágaro vai ser padre. Como que pode? O Iágaro vai ser padre, né? Aquele que saía com a gente, animava todo mundo, né? Pode dizer, do samba não, né? Samba? Samba, né? Eu disse que lá eu tocava na bateria de escola de samba, né? Meu pai era mestre de bateria Sim. durante muito tempo. Eu lembro, era um nome até diferente, né? O nome dele, né? É um nome bem sugestivo. Neri Caveira. O nome dele era bem sugestivo. Dá para entender, assim, todo o caminho, né? É. E lembrar também de toda essa marca em relação ao pai biológico, né? Que vivia com muitas mulheres e aquela coisa toda, né? Uma herança. Neri Caveira. É. Então, tudo isso constrói uma luta, não é? Uma luta diária. Mas como que foi, assim? O senhor favoreceu ter entrado também numa comunidade, já fica ali, mas como que eram os amigos? O Iágaro vai ser padre, que coisa. Como que as pessoas reagiam em relação a isso? É porque, na verdade, Guto, existe inconscientemente dentro de nós vai acontecendo um processo de seleção natural. Eu não me afastei dos meus amigos assim, uma hora para outra. Tudo foi tudo da maneira ordinária. Eu comecei a participar da igreja, automaticamente eu comecei a parar de participar dos ensaios de escola de samba, das casas noturnas de samba que eu gostava, porque eu amo dançar. Eu lembro que eu ia para as casas de samba, casa de pagode, de música ao vivo, só para dançar. E teve uma época na minha vida, embora eu gostasse muito de namorar, de mulher, de coisa, e ainda gosto, falava gostava, você não vai dizer que não gosta mais. Continuo gostando. Importante ficar bem claro. Deixa eu falar bem claro. Eu ainda continuo gostando de mulheres. E eu sempre digo, e pro seu bem, fique bem longe de mim. Fique bem longe de mim. Mas eu ia só para dançar, só para me realizar dançando, Guto. Sim. Sabe o que é você se realizar Então, fui me afastando dessas realidades. Não porque eram ruins, mas eu sabia de que barro eu era feito, porque isso é importante também no discernimento vocacional. Eu conhecer as minhas fraquezas, conhecer as minhas qualidades e saber o que eu posso e o que eu não posso. Hoje é fundamental isso na minha vida. Naturalmente eu fui me afastando desses lugares, afasta dos lugares, afasta das pessoas. Então, comecei a criar novas amizades. Não é que eu me tornei inimigo das outras, mas não tinha mais o vínculo. De vez em quando a gente conversava, de vez em quando eu ia no centro da cidade, de Porto Alegre, porque eu sou daquele tipo que formavam gangues. Isso aqui é coisa que eu não falei no outro pod, no Santo Flow. A gente formava grupos para ir em festa black, porque formavam muitas gangues. Eu tinha uns amigos de gangues, a gente se encontrava no centro da cidade, para reunir, para marcar onde vai, onde não ia. Então, ainda nesse tempo de mudança de ambientes, né, e de mentalidade,
os grupos se reuniam. De vez em quando eu passava no centro, um ou outro falava, opa, oi Ágaro, padre, oi Ágaro, isso aqui. Eu parava, dava oi, tudo bem, e já saía. Porque eu já sabia que ali não era um ambiente bom para mim. Então foi uma seleção natural. Quando eu entrei para o seminário, esses amigos já não tinham mais tanta convivência comigo. Então não teve essa coisa, cara, que vai ser padre, não vai ser padre. Mas dentro da igreja, de modo especial da comunidade Paz-e-Mião que eu participava, os irmãos se alegraram por saber que daquele grupo saiu alguém que seria padre. Mas também aquele questionamento, você é doido. Porque vai largar uma vida toda, já está formado, já tem tudo, já está tudo pronto. Vai largar tudo, muitos também não entendiam. Nem eu, né, Guto? A gente não entende. Acho que até no dia da ordenação, a certeza não é 100% quando debruça ali na ladainha de Todos os Santos, né? Eu vou te dizer uma coisa. Certeza que eu fui chamado por Deus para esse ministério, para essa vocação, hoje eu tenho porque eu sou realizado. Sim. O que dá certeza para mim da vocação é a realização. Porque se você vive algo e você sente que falta alguma coisa, bom, alguma coisa não está... Não é indicativo. Não é indicativo. Até na hora da ordenação a gente traz a dúvida. Será que é isso mesmo, Senhor? Aí depois que se prostrar ali, que começar, Senhor, tem piedade de nós, Então, a ladainha de Todos os Santos... ali vai. Ali vai. Ali vai. Eu lembro, é algo maravilhoso, porque na minha ordenação eu não tinha minha mãe. Isso. E a minha irmã participou da ordenação. E como é importante, eu vejo nesse caminho de vocação, a gente ter o apoio da família, né? Uhum. Por mais que eu tenha ficado longe, né? Eu sou natural de Porto Alegre, vim para São Paulo, para o interior, para poder seguir o chamado. Eu entendo claramente, eu não tive a presença física da minha família, graças a Deus, porque se eu tivesse, talvez eu não seria padre. Talvez eu não seria padre, pelo apego que eu tinha à minha mãe, um apego que eu tinha a ela, mas pelo menos, mesmo que seja esse apoio à distância, a oração, é importante. É importante. Porque, na verdade, o caminho vocacional, pelo menos ao sacerdócio, mesmo que seja numa comunidade, mesmo que seja no grupo do seminário da diocese, tem as pessoas, mas a gente faz sozinho. E a gente precisa do apoio espiritual dos outros. Eu acredito que hoje a nossa conversa com o Padre Ágaro, né? Que a intenção hoje não era trazer o testemunho. Quem desejar conhecer o testemunho do Padre, vai no Santo Flow, tem lá toda a história. É realmente emocionante. Tem tanta coisa que a pessoa se derrete de chorar durante todo o episódio, né? Tem a história com a mãe, tem a história dele em relação ao acidente, tem a época quando jovem e adulto que precisou trabalhar no estabelecimento comercial, que era um motel, né, da família. Então, é uma história que a gente fica assim, meu Deus, olha, hoje é um grande sacerdote, exorcista, que respondeu à sua vocação e hoje realiza um trabalho extraordinário, que inclusive, se você ainda não conhece, você vai seguir no Facebook, sempre Padre Ágaro Domingos, não é isso? Ágaro Domingos. Instagram, Facebook, YouTube, realmente é algo muito especial. Mas eu quero aqui caminhar aí para os nossos finalmente da nossa conversa, Padre, e perguntar o seguinte: quando um jovem se aproxima do senhor falando que quer ser padre, né, o que é que geralmente o senhor direciona para ele? A primeira coisa, Guto, eu sempre falo assim, não comente isso com muita gente. A primeira coisa é quando a gente tem, de modo especial, o sacerdócio, quando a gente acende uma fagulha, porque começa assim, alguma coisinha pequena. Guarde os segredos do rei. A gente não pode colocar no jornal. Eu não posso chegar na paróquia. Eu não posso conversar com um, com outro. Pessoas que não vão me ajudar, não vão entender. Pessoas que vão dizer, não, capaz, vai ser padre, vai casar, tá louco. Não,
Nada que ser loucura ser padre. Não pensa que é normal. A vida que nós vivemos, Guto, não é a vida normal. Nós andamos na contramão de tudo aquilo que somos chamados a viver. Isso. Então, primeira coisa eu falo, guarda o segredo do rei. Guarda no coração e procure ajuda com um padre, um irmão, um religioso, Sim. uma religiosa, que seja da tua confiança, que seja um homem de Deus que vai te ajudar a discernir esse chamado. É a primeira coisa que eu normalmente oriento, né? Rezar, porque é na oração que Deus vai confirmando o chamado e a escolha que Ele faz de nós. Por que eu falo isso? Porque no meu caso, eu não tive. Olha, apagou tudo aqui, tá vendo? Foi falar dos... Todo mundo se assustou aqui, mas tá normal. Estamos vivos, né, padre? Estamos vivos. Normal, né, Guto? Isso aqui dá trazer padre exorcista para conversar, né? Aí acontece essas Normal, né, coisas assim, Guto? normal, né? Sim, por que o senhor fala isso para eles? Porque eu não tive. Não teve quem falasse isso. Vocação, entre aspas, como todo mundo diz, tardia. Ah, entendi. Resposta tardia. Por quê? Porque todo o meu discernimento vocacional foi sozinho. Eu não tive alguém que dissesse, não, vai por aqui, vai por ali, Tá. reza aqui, reza ali. Eu não tive isso. Todo o meu discernimento sempre foi eu e Deus. Para a vocação, quando sou eu e Deus, o que acontece? A gente pega muitas vezes um caminho errado e quando chegar lá viu que está errado, o que tem que fazer? Verdade. Tem que voltar. Então, demora mais para eu discernir. Por isso a necessidade. Eu vou guardar o segredo do rei, vou eleger uma pessoa que possa me acompanhar nesse discernimento e vou rezar. Não precisa muita coisa. Isso é importantíssimo. Que coisa. Muito interessante isso que o senhor falou, viu? Olha, nós queremos render, graças a Deus, pela bondade e pela grande inspiração que teve a Arte Sacro de criar, juntamente com o Santo Flow, essa série sobre vocação. Olha quantas palavras preciosas que nós ouvimos hoje aqui com o Padre Ágaro, e dizer que você, se não conhece ainda a Arte Sacro, conheça, tá? Que, quando se fala de paramentos litúrgicos, tem uma excelência naquilo que faz, né? Já vestiu 2 papas, Jornada Mundial da Juventude, 20.000 casulas foram feitas para aquele evento. A Arte Sacro realmente ela trabalha com beleza, com zelo, com carinho, inclusive festas litúrgicas, festas especiais de diocese, 50 anos, 100 anos, 30 anos, 10 anos. Eles fazem casulas, projetos especiais. E se você for um dia presentear um padre, vá lá no site da Arte Sacro, tem a aba para presentear, tá? Lá eles vão te fornecer várias possibilidades para você ter a oportunidade de presentear um padre, né? E não só presentear com toalha, com o nome Padre Ágaro, né? Ganha muita toalha, né, padre? Ganha toalha. O problema é que para mim não tem tanta serventia. Por quê? Porque eu não transpiro muito. Ah, verdade. O pessoal fica incomodado. Por que o senhor usa só batina? Eu aderi à batina faz uns 5 anos. Sim. Porque eu fui me desfazendo de muita roupa. Então eu uso só o mínimo possível. Ótimo. E aí, por causa do calor, o pessoal acha, não está com calor, não está com isso. Eu falo, você está sem batina, está com calor? Sim. Então eu falo, então não preciso tirar. Está com calor sem batina, dá na mesma. Mas ganha muita toalha. Não uso toalha, pouco transpiro. E outras coisas também. Meia, né? O padre ganha muito, caixinha de sabonete, né? Ganha muito também caneca às vezes. Caneca. Né? Então, vamos tentar mudar um pouco esse processo. Vai lá no site da Arte Sacro. Inclusive, se você desejar visitar uma loja da Arte Sacro, tem Balneário Camboriú, Santa Catarina, São Paulo, ali perto da Catedral da Sé, e em Recife, na Praça do Carmo, ali tem também, tá certo? Então, Arte Sacro, o nosso abraço, o nosso carinho por toda essa parceria aqui com o Santo Flow. Padre, muito agradecido mais uma vez o senhor aqui conosco. Quero agradecer a generosidade do senhor ter gravado conosco esse Santo Flow Vocação.
E a amizade do senhor é muito preciosa e a gente está muito feliz de encontrar o senhor aqui, agora na nossa cidade, passando esses dias aqui conosco. Muito obrigado pela generosidade de estar aqui. Eu que agradeço, Guto. Sei que é uma honra poder participar do Santo Flor. É um lugar onde tantas celebridades participam desse momento e Deus concede a esse pobre servo Muito humilde. muito humilde participar aqui com você. Fora as brincadeiras, é uma honra mesmo, né? O carinho seu, da Zulene, né? Todo o trabalho que vocês realizam. Fico muito agradecido pela lembrança, pelo carinho. Vai lá nas redes sociais do Padre Ágaro, conhece tudo lá. Live todos os dias. Já foi aí? 3 horas, o texto. Deus da Misericórdia. E às 21h30. Todos os dias lá. Cura e Libertação. Facebook, Instagram e YouTube. Todo lugar. Ele é bipolar, não. Ele não, bipolar também. Também. Onipresente. É bilocação. Bilocação. Bipolar também. Também. Vamos terminar com uma bênção? Vamos lá. Uma bênção final. Muito obrigado a você que esteve conosco, ao Marlon que esteve aqui com a gente, ao Rafael. Eu estou percebendo que está se transformando aqui numa rede de comunicação aqui na Basílica, em que a gente está aqui, ó, tem tudo aqui para gravar, tudo maravilhoso, muito agradável, né? Sempre muito bom. E a igreja com essa beleza aqui, ó, o pessoal passando ali, rezando. Que bom. Vamos para a bênção final. Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado de Maria, de São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vossos sonhos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Até o próximo Santo Flor Vocação, toda quarta-feira, no oferecimento da Arte Sacro, aqui no canal do Santo Flor. Tchau, tchau.